Boa tarde, bem-vindos a mais um Exame Informática Live. Hoje é quarta-feira, portanto é dia de volta. Para quem ainda não está muito dentro deste tema, passamos a fazer estes diretos com regularidade. Tentamos todos os dias às 5. Hoje, por razões técnicas, estamos assim um bocadinho mais atrasados, aqui 2 minutos depois da hora marcada. Aqui os problemas de som que tivemos que acertar, mas agora acho que temos todas as condições para começar. Este é um espaço que pretende noticiar, analisar, mostrar as novidades da área da mobilidade elétrica e da sustentabilidade. E hoje tenho um convidado muito especial, remotamente. Estamos em teletrabalho, não é assim, Henrique? Tem que ser. O Henrique Sanches, boa tarde. Boa tarde, É, Sérgio. é o presidente, para quem não conhece o Henrique, presidente da Associação dos Utilizadores de Veículos Elétricos. Acho que disse o nome corretamente. Uh, Exatamente. e, portanto, vem-nos falar um bocadinho. O objetivo hoje é tentarmos perceber o estado da mobilidade elétrica em Portugal e também, se possível, anteciparmos um pouco o que poderá acontecer em função deste momento que vivemos. Mais uma vez, Henrique, boa tarde e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Primeira pergunta, mais básica. Como é que está a mobilidade elétrica em Portugal? Ok, em primeiro lugar, obrigado pelo convite à Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Bom, como é que está? Nós, quando terminou o ano 2019, nós prevíamos e prevemos, e continuamos a prever, um excelente ano 2020 para a mobilidade elétrica. Isto porquê? Por várias razões. Havia um conjunto de marcas que estavam a lançar e lançaram novos modelos com Claro. maior autonomia, mais autonomia. Enfim, havia algumas preocupações das empresas em termos de custos de eletrificar as suas frotas e havia cada vez mais pessoas interessadas em aderir à mobilidade elétrica. Bom, com a doença Covid-19, as coisas perturbaram-se um bocadinho, como é óbvio, para todos nós, Também está um e bocadinho em pausa, não é? A nossa vida está um bocadinho em pausa, não é? está tudo em suspenso, está tudo em suspenso. Mas aquilo que nós conseguimos aperceber-nos é que com esta brutal paragem da atividade humana e da atividade económica, o que é que nós reparamos, especialmente nas grandes metrópoles? É uma queda abrupta dos níveis de poluição atmosférica, uma queda abrupta dos níveis de poluição sonora, do ruído, e começámos a ver cores mais nítidas, o céu mais limpo, à noite, quando não havia nuvens, podíamos ver as estrelas, vimos uma série de animais, há exemplos desde o Japão, passando pela Tailândia, Itália e aqui mesmo em Portugal, que foram ocupando áreas que os humanos deixaram de utilizar e, portanto, as pessoas começaram... Diga, diga. Peço desculpa, acho que o som não estava bom. Agora sim, uma curiosidade só, que eu estava aqui a referir, que tenho falado lá em casa, que é, de repente, a minha gata, na varanda, tem uma animação incrível. Porque os passarinhos ali da zona, que andavam um bocadinho ausentes, agora parece que perderam vergonha, não é? E Exato, estão muito mais próximos de exato. nós. Isso, eu não queria deixar de dar este exemplo, que eu acho muito curioso deste momento. Mas sem dúvida, a vida animal está muito mais curiosa. Eu, a semana passada, eu vivo numa vivenda, portanto, de resto de chão. Quando abri a porta para o jardim, tinha uma cobra em cima do tapete de entrada e vivo em Lisboa. Portanto, esta transformação permitiu também às pessoas ver que é possível. É possível termos cidades amigas das pessoas, não poluídas, sem ruído em demasia. É evidente que temos depois aquilo que falta numa cidade, que é a mobilidade. E a mobilidade no sentido que nós agora não temos trânsito, porquê? Porque parámos todos. Esta é uma situação que não se pode prolongar. Mas temos a ideia do que é que seria uma cidade sem veículos de combustão interna, sem veículos poluentes. E isso é muito importante e temos percebido, quer por parte das empresas, quer por parte das pessoas, dos particulares, um grande interesse em eletrificar cada vez mais rápido, por um lado, as suas frotas, no caso das empresas, e os particulares querem dar esse passo. Mas acha que nesta fase as notícias têm sido, em termos de dados da indústria automóvel,
têm sido muito negativas, não é? É verdade, pelos números, pelo menos aqueles que eu vi, que dentro da indústria automóvel, aquela área que menos está a sofrer tem a ver com os carros, com os veículos elétricos, melhor dizendo, não só carros. No entanto, sabemos também que este problema atual está a levantar uma situação complicada, económica e financeira complicada para as empresas, e aquelas empresas que tinham anunciado fortes investimentos na eletrificação dos seus modelos, provavelmente, se calhar, podem ficar agora numa situação que volta um pouco atrás. Não tem receio que isso possa acontecer? Eu julgo que não. De facto, houve uma hecatombe na indústria automóvel. O caso mais paradigmático é o Reino Unido, onde as vendas caíram 97%. Praticamente não há vendas, os carros estão todos nos parques das fábricas. Em termos gerais, a queda da venda de veículos utilizando todo o tipo de energia ou combustível foi de 86,5%. Mas a queda só dos veículos elétricos, e aqui contando os veículos 100% elétricos e os veículos híbridos plug-in, portanto, que podem carregar com uma ficha, esses apenas caíram 35%. Portanto, os veículos automóveis elétricos ou eletrificados mostraram uma grande resiliência a esta pancada muito forte que a indústria automóvel teve. Nós já recebemos algumas indicações de construtores automóveis que estão a pressionar a União Europeia para que as multas que vão ser aplicadas a partir de janeiro de 2021 sobre as emissões do ano 2020 que sejam proteladas ou adiadas. É evidente que para nós é absolutamente inaceitável essa posição. Aliás, nós achamos que a União Europeia, qualquer ajuda que queira dar à indústria automóvel europeia, deve pôr como exigência a exigência do aumentar da eletrificação de todos os modelos que essa indústria automóvel tiver disponível para venda no espaço europeu. Portanto, não é uma questão de agora estamos muito mal e vamos salvar. Qualquer ajuda, e isto é válido para a indústria automóvel, mas para qualquer indústria, qualquer ajuda neste momento que seja dada à empresa deve ter como condição sine qua non a redução do impacto das emissões de CO2 da referida indústria. Mas voltando à pergunta, mas não receia que há alguns executivos das empresas, das marcas, de fabricantes de automóveis, têm sido muito fortes a expressar a ideia que se já era difícil os investimentos que eram exigidos para a eletrificação, temos que perceber que é uma indústria que, mal ou bem, tem todo aquele histórico na combustão interna e investimentos, e sabemos que o simples motor custa centenas de milhões de euros a desenvolver, um motor de combustão interna. Não tem mesmo receio que isto possa levar algumas empresas a travar. Neste momento, o que sabemos é que é óbvio, houve alguns adiamentos de lançamentos, mas isso tem a ver com o momento, não é? É só isso. Mas acha que a eletrificação neste momento não corre risco de voltar atrás, não é? Já estamos numa fase demasiado avançada para isso? Não é fácil, não é fácil, mas eu acredito que sim, que a mobilidade elétrica vai avançar muito mais depressa do que nós julgávamos no final de 2019. E isto porquê? Por aquilo que eu referi. Vamos lá ver, quando nós dizíamos que o veículo elétrico é que é bom, porque é mais eficiente, não polui, é silencioso, enfim, tem uma performance fantástica comparado e tem uma muito maior eficiência energética, havia muitas pessoas que tinha alguma dificuldade em perceber qual era o impacto direto na sua vida. E hoje em dia vem, o impacto direto é menos poluição, seguramente nós vamos ver muito menos doenças do foro respiratório, especialmente se esta situação se prolongar, e, portanto, as pessoas não vão querer comprar, neste momento, quem tiver a pensar em adquirir um novo automóvel, provavelmente vai pensar duas vezes se compra um motor de combustão interna altamente poluente, altamente prejudicial à saúde, ou se compra um veículo elétrico. Portanto, cabe-nos a nós todos, especialmente associações como a UVE, divulgar, de facto,
o bom que seria para todos nós, especialmente ao nível das grandes cidades e das grandes urbes metropolitanas, que de facto a esmagadora maioria dos veículos fossem elétricos ou eletrificados. Mas também importa referir, e nós temos-lo feito, pressionar as autoridades locais, portanto as autarquias, as câmaras, as Claro. juntas de freguesia, para a eletrificação, quer das suas frotas, e isso está a acontecer, quer também dos transportes públicos. Perfeito. Portanto, é da opinião que esse exemplo é bom. Eu, por acaso, nós recebemos com alguma frequência e-mails a perguntar recomendações em termos de veículos, sobretudo na área dos elétricos, e nota-se um pouco que as pessoas muitas vezes até já estão mais ou menos decididas a avançar para a mudança, para a eletrificação, mas depois, no momento de verdade, em que vão comprar o carro, decidem voltar atrás. E então, portanto, pelo que eu percebi, acha que este momento em que vivemos está, no fundo, a fazer sublinhar a importância de sermos um bocadinho mais sustentáveis em termos ambientais. E por acaso, também nesta fase, surgiram vários estudos que vieram, no fundo, reforçar aquilo que já se sabia, mas que muitas vezes as pessoas Da tendem a. Federação Europeia Correto, correto. dos Transportes e do Ambiente. Exatamente, é isso mesmo que eu queria referir. E, portanto, está-se a criar aqui, se calhar, uma série de aspectos que vão ajudar as pessoas a mudarem de vez. E também parece que se nota menos, não sei qual é a opinião, da sua opinião, mas é que sabemos, por diferentes razões, que muita gente, sobretudo a indústria automóvel, e são razões puramente económicas, se calhar, que andava um bocadinho a fazer contraestudos, a tentar demonstrar que afinal a mobilidade elétrica não era assim tão verde quanto isso, etc. e tal. Acha que esta fase já passou com este momento que vivemos? Ou ainda acredita que vamos ter mais uns velhos do Restelo sempre a insistir nos próximos tempos? Não, isso vamos ter seguramente, não é? Sempre. Esses irão existir sempre. Agora, eu julgo que esta situação, nós achamos que a mudança vai ser mais rápida pelas piores razões. E as piores razões é a doença, é a Covid-19. Isto nós interpretamos, ou pelo menos eu, e agora falo em meu nome pessoal, eu interpreto isto como um cartão amarelo à própria humanidade. Portanto, independentemente das causas que um dia iremos saber ou não, de onde surgiu, porque é que surgiu, se é de laboratório, se é da vida animal, o que seja, independentemente de tudo isso, isto é claramente um cartão amarelo à humanidade e se nós não tivermos muita atenção a este cartão amarelo, o próximo, como nós sabemos, todos aqueles que conhecem o futebol, será vermelho e será o fim da humanidade. E não estou a exagerar. De facto, este cartão amarelo, o que é que nos permitiu a nós ver? Que somos nós todos, como consumidores, como cidadãos, que mandamos. A partir do momento em que deixamos de consumir, repare, o preço do petróleo foi para níveis negativos. Mas há quem diga que isso é mais o preço ter baixado, provavelmente vai funcionar contra a mobilidade elétrica. Eu acho que não. Pela razão que lhe vou referir, que é a partir do momento que a atividade económica parou brutalmente, e não é isso que nós desejamos, como é óbvio, mas a partir do momento que isso aconteceu pelas piores razões, o que é que nós constatamos? Que somos nós que consumimos, somos nós que criamos, nós indivíduos, cidadãos, que criamos os empregos. Não indo ao restaurante, o restaurante fecha. Não indo a um centro comercial, agora não vamos porque nem podemos ir, não é? Porque estamos proibidos de ir. Mas se os nossos padrões de consumo se modificarem, se moderarem, se o consumo excessivo não acontecer, se a utilização do veículo para nós nos deslocarmos abrandar significativamente. E isso podemos ver com o teletrabalho. Neste momento mas é uma questão que também foca que é importante, que a associação que preside é uma associação que defende os utilizadores, está no nome dos veículos elétricos, mas em termos de sustentabilidade, melhor do que eletrificar é deixar de usar tanto os veículos, não é? Eu estou a pensar que se calhar, se esta entrevista decorresse há uns meses, provavelmente, de certeza, diria eu, seria feita de forma pessoalmente,
e se calhar eu ou eu e o Henrique, os dois, teríamos deslocado de carro próprio, elétricos, mas seria carro próprio, Exato. e agora com esta situação do teletrabalho, cá estamos nós Ou Sérgio, a fazer ó Sérgio, remotamente. eh, o automóvel não vai acabar, ponto final. Aliás, o automóvel, mesmo com o motor de combustão interna, libertou o homem. Permitiu, eu lembro-me de falar com os meus avós, as capacidades de deslocação que eles tinham eram muito limitadas. Claro, Era o claro. comboio, era a caminhonete e pouco mais. Com a geração dos meus pais, começaram a ter a capacidade de utilizar o veículo próprio para se deslocarem. É evidente que isto chegou ao extremo de que neste momento já ninguém se consegue deslocar porque as cidades são todas entupidas. Sim, Portanto, não, e não podemos continuar, digo eu, não uh, podemos. a pôr 100 milhões de carros por ano, que é qualquer coisa assim que Fora de acontece questão, no não mercado. Não é? podemos, ó Sérgio. Esta crise atual, o que nos vem mostrar é que, e isso está a acontecer em todas as cidades, na Europa e nos Estados Unidos também, que é aumento das ciclovias, aumento da oferta de bicicletas e trotinetes elétricas, aumento dos passeios, aumento das esplanadas. Portanto, ao todos verificarem, os próprios governantes das cidades governarem, confirmarem que a cidade de facto fica muito melhor sem este trânsito brutal, principalmente o trânsito que polui, Claro. com motores de combustão interna, estão a fazer essas obras. Em Paris vão ser lançados 650 quilómetros de ciclovias, de novas ciclovias. Em cidades alemãs, como não há tempo para construir a ciclovia, estão simplesmente a retirar faixas de rotagem, a pintá-las e passam a ser ciclovias. Portanto, o que nós vamos ver, muito provavelmente, quando a abertura começar gradualmente a acontecer, e ela está a acontecer já, é que as pessoas, por um lado, vão ter receio de andar nos transportes públicos, vão ter receio de se meter dentro de um autocarro, ou dentro de um comboio, ou dentro de um metro. Portanto, como estamos também numa altura em que está a começar o verão, apesar de não notarmos muito pelos dias que correm, mas vem em melhor tempo, nós seguramente vamos ver mais pessoas a andar a pé, mais pessoas a andar de bicicleta elétrica, trotinete elétrica, e também mais pessoas a utilizarem transportes não poluentes. É evidente que nós, como Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, nós não defendemos o automóvel, nós defendemos todos os veículos elétricos. E já agora deixe-me dizer, por exemplo, em Incluindo o relação comboio, os transportes públicos, o autocarro e por aí a fora. Não é? tudo, tudo. Outra coisa que nós reparámos nesta confinamento a que todos estamos obrigados é que a aviação comercial parou. Todos os Sim, aviões estão claro. no chão. Temos dezenas de milhares de aviões no chão. Eu pessoalmente creio que muitos deles nunca mais vão levantar voo. Portanto, por um lado, há muitas empresas que irão pura e simplesmente falir. Por outro lado, vai haver muito menor procura. Nós temos acompanhado, quer internamente, quer a nível da Europa, e vimos através com conferências, reuniões do nosso Primeiro-Ministro, ou Ministro das Finanças, que já não necessitam de ir para Bruxelas ou para Sim. Estrasburgo. Eles Nesse fazem as aspecto, reuniões, cada um no seu país. nesse Repare aspecto, eu o tenho um impacto. exemplo, sim, eu tenho um exemplo prático. Nós Exato, passámos repare a ter o todos os dias impacto apresentações virtuais, como esta, não é? como esta. O que é que as empresas estão contentes, porquê? Porque o teletrabalho reduz os custos fixos das empresas. Mas os trabalhadores também estão contentes, porque ao não gastarem tempo nas suas viagens pendulares de casa para o emprego e vice-versa, é tempo que eles têm para a mulher, para o marido, para os filhos, para quem seja, para lazer, para lerem um livro, para fazer o que quiserem. Portanto, se nós quisermos, e está nas nossas mãos, sinceramente, se nós quisermos, nós podemos ajudar a transformar. E quanto a mim, a nível da aviação comercial, só deveriam, é evidente que isto é uma utopia para já, mas só deveriam ser permitidos voos intercontinentais. Voos dentro do mesmo continente, a opção deverá ser a ferrovia de alta velocidade. Aí nós estamos muito atrasados, por várias razões, que não vamos falar disso agora, Não podemos esquecer mas, das ilhas, não podemos esquecer das ilhas. Eu estava a brincar, claro, porque, claro, porque como é óbvio. ontem foi a primeira vez em muito tempo que voltei a um aeroporto. Ontem fui ao aeroporto de Lisboa, buscar um familiar meu que tive, por razões até de saúde, tive que vir da Madeira para cá, e foi incrível. Eu não tinha a noção
verem uma coisa, ver nas notícias é uma coisa e ver ao vivo é outra completamente diferente. O aeroporto E o vazio. aeroporto fantasma é uma coisa que faz mesmo É, muita confusão. Faz mesmo muita confusão, mas esse exemplo que toda a gente dá, mas muita gente está a prever, de empresas, companhias aéreas que vão eventualmente fechar, pessoas que se estão a habituar. Eu dou um exemplo também, ainda há dias estava a falar com um executivo da área de marketing de uma grande empresa tecnológica e essa pessoa dizia-me, em jeito de confidência, que há pelo menos uma coisa boa que vai resultar desta pandemia, que é deixar de fazer viagens semanais a Madrid que não serviam para quase nada. Pronto. E exatamente. já perceberam que não valia a pena continuar com essas viagens semanais. E ela dizia que perdeu um dia para estar numa reunião de 1 hora, que está mais que demonstrado que se consegue fazer remotamente, como temos feito atualmente. Mas a questão é que há também toda esta que estamos a falar, estes exemplos, apontam para uma crise económica e funcionando como advogado do diabo, é um bocado a minha função neste momento Claro. aqui, muitas vezes, tenho a noção que muitas vezes as pessoas criticam os veículos elétricos, associando-os a brinquedos para pessoas com mais poder de compra, já que são veículos mais caros, bem mais caros que os seus carros, com as versões de combustão interna. O que tem a dizer a estas pessoas que consideram que os veículos elétricos ainda são demasiado caros, pouco acessíveis? Mas primeiro falou no desemprego. Em Sim, relação ao desemprego, repare, o fecho de uma central térmica vai levar para o desemprego umas dezenas, umas poucas centenas de trabalhadores. Só que para produzir energia que possa substituir a energia que era produzida por essa central térmica, vamos ter que usar a eólica ou a fotovoltaica. No caso da fotovoltaica, Portugal está atrasadíssimo. É dos países mais atrasados e é o país da Europa que tem mais horas de sol por ano. sim, é um Portanto, contrassenso, já se para nota. instalar os painéis fotovoltaicos, para manter os painéis fotovoltaicos, as pessoas quiserem ter baterias estáticas para acumular essa eletricidade. Portanto, tudo isso vai gerar não centenas, milhares de postos de trabalho. Portanto, esta transição de uma economia baseada nos combustíveis fósseis para uma economia baseada nas energias renováveis, de facto vai eliminar alguns postos de trabalho, mas vai criar muito mais, na ordem das dezenas de milhares de postos de trabalho. E, portanto, em relação ao desemprego, é como quando a União Europeia abriu as fronteiras, que agora por acaso até estão fechadas outra vez, mas quando todos aqueles funcionários foram reclassificados, alguns se calhar pré-reformaram-se, enfim, haverá sempre uma solução, até porque o que nós pretendemos, que é uma sociedade e uma economia baseada nas energias renováveis, vai gerar muitos mais postos de trabalho, mas incomensuravelmente mais do que aqueles que vão ser perdidos com o fecho das centrais térmicas a carvão ou outras. E Em nesse relação... aspecto é uma oportunidade para Portugal, não é? Porque Exato, Portugal não exato. é propriamente um país conhecido pelos seus poços de petróleo, mas tem, há Tem uma petróleo, indústria, que é o sol. tem, tem o petróleo do sol e tem uma indústria relativamente viva, por exemplo, na área dos carregadores e das energias renováveis. Portanto, há aqui uma nova oportunidade para o país, não é? Exatamente. Aliás, nós já afirmamos que qualquer política económica, industrial que o governo queira lançar, apadrinhar ou motivar, deve focar-se na construção de veículos elétricos e nas fábricas para a construção, para o fabrico de baterias, não só para os veículos elétricos, mas também para as casas das pessoas, para a armazenagem. Nós vamos poder consumir eletricidade que produzimos no local. E isso também tem uma pegada Sim. muito, muito menor. Em relação ao brinquedo e ao gadget, que é o carro elétrico, não é verdade. Vamos lá ver. O carro elétrico continua a ser ligeiramente, não muito mais caro, mas ligeiramente mais caro. Embora Mas nesse nós, aspecto, muitas vezes, como nós ainda há pouco recentemente escrevemos num artigo, as comparações às vezes são injustas, não é? Às vezes exato, compara-se se nós carros elétricos compararmos com um Tesla cabaratistas. com um Renault Clio, É óbvio, não é? não tem cabimento, não é? Nós, se quisermos comparar um Tesla, temos que comparar com um carro equivalente, um Mercedes, um Audi, um BMW, topo de gama. Se quisermos comparar um Renault Clio, temos que comparar com um Renault Zoe, com um Peugeot Ion, com um Citroën C0, por aí fora. Portanto, os carros são de facto ainda mais caros, não, têm vindo a reduzir esta diferença, o diferencial
tem-se vindo a reduzir com os anos, mas ainda são mais caros. Mas a análise que nós fazemos na associação é sempre no custo total da operação do carro, Claro. no preço da No aquisição TCO, sim. e depois em tudo o resto. A parte fiscal, o IUC, Manutenção. o incentivo do governo na própria aquisição do veículo elétrico e depois no custo da energia ou do combustível para percorrer 100 quilómetros. E mesmo com o abaixamento do preço dos combustíveis fósseis, mas nós já fomos alertados para a semana a gasolina e o gasóleo vai aumentar. Voltam a subir, sim. Voltam a subir, o que é um contrassenso, digamos assim. Isso era outra discussão mais complicada. Pronto, porque a história aí é outra. A história aqui é outra, sim. Mas relativamente a isso, já agora chama a atenção de um pormenor que muitas vezes que há muitos análises de custo total da operação, de utilização dos veículos, e muitas vezes, já agora chama a atenção para isso. Comparam-se, que é uma guerra que eu tenho, muitas vezes aqui com leitores me contactam, que é, comparam-se muitas vezes, esses estudos muitas vezes são para a realidade europeia, portanto são feitos na Alemanha, noutros países europeus, onde os carros elétricos de facto têm uma diferença de preço maior que em Portugal. Porque em Portugal, não por os elétricos serem mais baratos, mas porque os de combustão são muito mais caros que o preço médio europeu, o nosso, a recuperação do investimento extra é mais rápida, não é? Porque por cá, muitas vezes até, e isso ficou demonstrado até no artigo recente que fizemos, o exemplo do Audi e-tron, por exemplo, ou do Mercedes EQC, carros equivalentes da mesma marca até são mais caros se for a versão de combustão interna devido à carga fiscal em Portugal. É curioso e muita gente às vezes não faz essas contas porque usa esses estudos internacionais. Já que estamos a falar de carga fiscal, tem havido umas notícias recentes sobre. Queria voltar a focar-me mais para o utilizador do veículo elétrico, da possibilidade de começar a existir, de eliminarmos algumas das vantagens fiscais que os veículos elétricos têm. Já agora, para quem não está dentro deste assunto, os veículos elétricos são isentos do chamado imposto de circulação, não tem também o imposto automóvel, só tem o IVA. No caso, as empresas têm outras vantagens fiscais, como tributação autónoma e recuperação do IVA, etc. A UIVF está a ser contactada pelas autoridades no sentido de perceber se já tem, ou seja, já tem alguns sinais que isto pode mesmo acontecer, que podem voltar alguns impostos, ou serem aplicados alguns impostos que não têm sido aplicados aos carros elétricos. Seria uma aberração, não é? Não temos nenhum sinal nesse sentido. Tivemos aquele sinal da infraestruturas de Portugal que começa a falar na possibilidade de uma contribuição, de uma taxa, de um imposto para os veículos elétricos por causa da degradação das ruas, das estradas. A nossa posição é muito clara. Não só se devem manter todos os incentivos que existem para os veículos elétricos, como devem ser aumentados. Concretamente, no caso do incentivo para a aquisição do veículo elétrico por parte dos particulares, os tais 3.000 euros por veículo, que tem um plafond máximo, nós já dissemos ao Governo que já terá sido atingido, não é? Já a fila de espera. Deve deixar de haver esse plafond. Ponto final. Deve-se manter para as empresas, porque elas têm, como já referiu o Sérgio, a possibilidade outras vantagens, sim, do IVA e a tributação autónoma em sede de IRC, e, portanto, para eles tudo bem que haja um plafond, mas para os particulares esse plafond deve deixar de existir e enquanto houver procura e candidaturas, elas devem ser aprovadas e esse incentivo deve ser dado aos particulares. Isto no respeito aos atuais incentivos. Tudo o que seja qualquer novo imposto ou contribuição ou taxa sobre os veículos elétricos é uma aberração, porque neste momento nós estamos a falar, em termos de parque automóvel, os veículos elétricos representam 0,3%. Portanto, estamos muito longe de uma generalização ou massificação dos veículos elétricos. Estamos ainda na fase que são necessários incentivos para aumentar grandemente, e vai demorar algum tempo, essa massificação dos veículos elétricos. O que é que deve ser feito quando começar o Estado a verificar que está a perder, não é? Vai começar a baixar? Que neste momento estamos a falar de números insignificantes em termos de orçamento de Estado. Mas esse momento há de chegar no futuro. E quando isso acontecer, o Estado o que deve fazer
é aumentar os impostos sobre todas as atividades poluentes, sejam os veículos com motor de combustão interna, seja qualquer outra atividade humana que seja poluente. Nós não podemos estar a brincar com a situação que estamos a viver. O que estamos a viver, e partindo do princípio que de facto é um cartão amarelo e forte, e que não nos vai deixar tão depressa, nem sabemos sequer como é que vamos sair disto. A sensação que eu tenho é que entramos num túnel do qual não sabemos o comprimento, nem vemos nenhuma luz lá ao fundo. Portanto, Sim, esperemos que haja luz, mas não sabemos é qual é o comprimento do túnel. Portanto, não podemos estar a brincar com coisas que são demasiado sérias. E há um conjunto de empresas e de entidades e de particulares e de pessoas que já se aperceberam disso. E, portanto, a pressão que deve existir por parte de associações como a nossa, mas também de outras muito tipo de entidades e associações e dos próprios particulares, porque nós temos o poder do voto, quando fomos chamados a votar, é que de facto não podemos voltar para trás. Esta, pelas piores razões, que é a doença, é uma oportunidade única para a humanidade dar um salto qualitativo muito importante. E não podemos perder isso. Portanto, seria um atraso gigantesco agora retirarmos, por exemplo, benefícios ou incentivos aos veículos elétricos ou qualquer outra atividade não poluente. O que devemos fazer é justamente o contrário. Porquê que os bilhetes de avião não têm IVA, por exemplo? Quando o avião é uma das atividades mais poluentes. Portanto, nós devemos começar a interrogar os nossos governantes porque é que continuam a ser financiadas e ajudadas atividades altamente prejudiciais aos humanos, à sociedade e aos cidadãos. Relativamente a isso, agora voltando mais uma vez para as perguntas que nos chegam com mais frequência, já que temos a oportunidade de falar consigo e a conversa já vem um pouco longa, que tem a ver com aquela questão da galinha e do ovo entre os veículos elétricos e a rede de carregadores. Uma das limitações, isso é óbvio nos e-mails que recebemos diariamente, que as pessoas veem, é que há uma porcentagem ainda relativamente grande de pessoas que não têm acesso garagens, não é? E, portanto, precisam da rede de carregamento pública. O que é que tem a dizer sobre a situação atual da rede? Já está satisfeito com os últimos avanços que têm surgido ou continua a achar ou acha que a rede ainda está muito abaixo das expectativas? Não nos podemos dar por satisfeitos, como é óbvio, nem nos vamos dar por satisfeitos nos anos mais próximos, mas que a situação é incomensuravelmente melhor do que era há um ano atrás, ou mesmo há 6 meses atrás. Nós já reparámos no último semestre de 2019 um incremento muito grande, a partir do momento que foi lançado aquele último concurso, que ainda Sim, vem dos do postos. projeto piloto dos 663 postos, que é o ponto final no projeto piloto, é o fecho de um projeto que foi criado para durar 1 ano e meio, que já dura há 10 anos. Portanto, esse projeto. Só para explicar, para quem não está dentro do assunto, o projeto piloto refere-se àquela rede básica que a Mobia instalou, que na altura eram os postos até era de utilização gratuita e que agora tem vindo a ser transferidos para a exploração comercial, para operadores, não é? Portanto, nós neste momento temos os 3 últimos concursos feitos, 2 já estão todos fechados. 2 estão no terreno, que é o aumento de potência para os 22 kW de 100 postos de carregamento normal em toda a cidade, em todo o país, espalhados pelo país. Esse concurso está já mais de 50% desses postos estão instalados e a funcionar. Alguns estão instalados e ainda não estão a funcionar, e alguns poucos ainda não estão instalados. Depois há o concurso dos 202, que são 202 postos duplos, portanto, que vão ser instalados em todos os concelhos. Não haverá nenhum concelho em Portugal que não tenha pelo menos um posto duplo com 2 tomadas de 22 kW. E depois há este último concurso, que é o dos tais 11 lotes de 663 postos de carregamento normal, que são a substituição dos muitos que estão avariados, inutilizados, vandalizados um pouco por todo o país e que vão ser, neste momento, entregues aos vencedores do concurso, aos operadores, que vão reabilitá-los e pô-los a funcionar. E isto fecha. Vai fechar, provavelmente, isto tinha sido anunciado no final do primeiro semestre, pode ter um atraso de 1 ou 2 meses, mas seguramente
até ao final do verão, o concurso estando fechado, serão entregues os postos aos operadores. Isto em relação à rede de carregamento normal, a tal que vai até um máximo de 22 kW. No que respeita à rede de Carregadores rápidos, carregamento sim. rápido, o impacto tem sido gigantesco desde o final do último trimestre do ano Desde que começou passado. a parte privada em funcionamento, não é? Desde que a exploração Exatamente, comercial começou. exatamente. Nós, Sim, neste momento, e eu julgo que a maior parte das pessoas poderão não ter essa informação. Ela está disponível no portal da UVE, mas eu posso lhe dizer que neste momento existem 274 postos de postos de carregamento carregamento rápido. rápido em Portugal. Destes 274, Da rede, 240, ligados à rede Mobié, ou incluindo redes é privadas. isso, destes 274, Sim. 243 estão na rede pública e apenas 31 estão na rede privada. O que são estes 31 da rede privada? São os dos hubs para os TVDEs, Sim. para alguma empresa que instalou na sede da empresa um carregador rápido. Portanto, E são esse postos. valor não conta, não considera os postos rápidos da Tesla. São os postos. Não. Sim. Estamos a falar, não estamos aqui a contar com os da Tesla. Portanto, destes 243 da rede pública, 166 estão instalados, 22 estão em fase de instalação, portanto já estão no terreno, mas ainda não estão totalmente instalados, e 55 já está aprovada a sua localização, se bem que ainda não foi instalado. Destes 166 que estão instalados, 101 estão ligados a funcionar. Portanto, a grande novidade, Já se passou aquela número grande, psicológico dos 100, não é? exatamente, o grande título que pode ser dado é que ultrapassamos os 100 postos de carregamento rápido a funcionar ligados em Portugal. Dos tais, Já agora, uma das críticas também muito habitual que nós recebemos é o tempo, estes processos burocráticos entre, entre a atribuição da licença, instalação, testes, certificações. Nota que esses tempos estão a ser encurtados, as burocracias têm sido diminuídas, ou ainda continua a existir demasiado tempo entre o momento em que se decide instalar o posto e ele começar de facto a funcionar. ainda existe demasiado tempo. Eu julgo que o Sérgio está a par, nós em julho do ano passado Sim, lançámos um comunicado. manifesto e na sequência desse manifesto criámos um grupo de trabalho com o CEIA em Matosinhos, onde fizemos um levantamento muito exaustivo durante muitos meses sobre a situação atual, na altura, da mobilidade elétrica em Portugal. E identificámos uma série de problemas, uns de muito fácil resolução, é apenas aligerar processos e andar, alguns que implicariam eventualmente alguma mudança na legislação. Nós éramos para ter divulgado e entregue à tutela esse documento em março, portanto não foi possível, até porque ele está ainda numa fase final entre nós e o CEIA, mas eu julgo que provavelmente até ao final do verão esse documento será tornado público, será entregue à tutela e basicamente o que nós pretendemos é isso que o Sérgio referiu, que é tentar desbloquear alguns processos. Nós nesta ação deste grupo de trabalho, nós reunimos com todos os intervenientes, todos os SEMs, todos os OPCs, todos não, mas as principais marcas, Renault, BMW, Nissan, Tesla, reunimos com os grandes OPCs, a Galp, o April, a EDP, mas também com a KPLC, com a Mobiletri, com a PowerDot, com a UCharge, por aí fora. Reunimos com a ENSE, reunimos com a ERSE, reunimos com a DGE, com a DGRE, reunimos com a Mobie, portanto, reunimos com todos os intervenientes, No com a ecossistema, EDP não? de distribuição, por exemplo, que era onde também surgiam alguma necessidade de melhorar procedimentos, porque a questão era muito simples. Todas estas estruturas, especialmente a EDP de distribuição, estavam habituadas, e era normal que assim fosse, que quando alguém pedia um ramal para a instalação de um PT, ou quando eu estava a construir uma vivenda ou uma fábrica e queria instalar o PT Acesso elétrico. e o acesso à rede, como a vivenda pode demorar um ano a ser construída e a fábrica também,
este processo demorava muitos meses, mas estava enquadrado dentro do plano de construção ou da vivenda, ou da moradia, ou da fábrica, ou fosse do que fosse. Quando surge a mobilidade elétrica, nós queremos tudo para ontem. Porque o carregador é encomendado Sim, à fábrica e ao fim de uma semana está no local. é tudo muito rápido, sim. Se a EDP Distribuição, ou seja quem for, demorar 5, 6, 7, 8, 9 meses a fazer o mesmo e ninguém reclamava para uma moradia, é evidente que na mobilidade elétrica esses prazos têm que ser encurtados muito. Não querendo antecipar muito o vosso género o vosso documento, é esse o principal problema que detectaram? Está aí o principal atraso neste processo? Eu, sem divulgar, porque ele ainda não é público o documento, eu acho que poderei referir duas áreas. Esta é uma, que é aligeirar processos, diminuir os prazos de certificação, de homologação de equipamentos, de certificação de instalações, e o segundo é permitir que o operador do posto de carregamento, que é o detentor daquele ativo, tenha acesso à informação muito rapidamente, que hoje não tem. Portanto, as pessoas queixam-se, o posto está variado e ninguém o arranja. Provavelmente o operador nem sabe que ele está variado. Porque Mas essa isso, informação tarda algum tempo a chegar ao operador. Portanto, mas é isso leva-nos, preciso sim, aligerar esse leva-nos, canal de informação. isso leva-nos àquela questão também da gestão da. Nós, em Portugal, optamos por um sistema que foi inovador e que, de algum modo, ainda, pelo menos em alguns aspectos, ainda continua a ser único, que tem a ver com a gestão centralizada da rede de acesso público, da rede que está no espaço público, numa entidade que é a MOBIE, que já agora convém referir, porque há muita confusão sobre este aspecto, não é propriamente um operador, apesar de ainda ter alguns postos para aquilo que referindo há pouco ainda da rede piloto, mas é sim um gestor no fundo, de dados, um gestor tecnológico, não é? É pelo que eu percebo, é a entidade que verifica quantos kilowatts foram carregados no posto e a que horas, quem é que o carregou, e passa essa informação para o operador e gera os fluxos também financeiros para permitir o pagamento por aí afora. E, portanto, também será passa pela MOBIE também esta gestão das avarias, ou não? É uma crítica à MOBIE? Será a MOBIE que tinha que informar os operadores mais rapidamente? A Mobié, como diz e bem, não é operador de postos de carregamento. A Mobié é a sociedade gestora da rede. O que é que lhe compete? E há críticas a fazer à Mobié, como é óbvio, especialmente na comunicação. A Mobié sempre comunicou muito mal. Sempre comunicou muito mal, tarde e a mais horas. E muitas vezes é pior a emenda que o soneto, como nós costumamos dizer. Mas ela é a entidade gestora, que é o que ela faz, é organizar todos os fluxos de carregamento e informar os SEMs desses mesmos fluxos e os operadores. E o que é que acontece? É que essa informação não é em primeira mão. Era aquilo que eu lhe estava a dizer. Um operador, o posto avaria. Suponhamos que o posto avaria num sítio qualquer. Se não for lá ninguém, ele pode estar avariado dias. Quando lá chega alguém, Se ele ninguém se está avariado. queixar, não é? Não é, é só quando alguém se queixa é que se sabe, é isso? É isso que eu ia dizer. Muitas vezes acontece que a pessoa chega lá, o posto está variado. A pessoa, em vez de se queixar, vai para o Facebook dizer que o Uhum. posto está variado. Quando o que ela tem que fazer é mandar um e-mail ou fazer um telefonema para a Mobié, e nós sabemos que o call center da Mobié é muito ineficiente, mas tem que o fazer para ficar registado. Portanto, um e-mail a dizer este posto, hoje, neste momento, nesta hora, deste dia, está inoperacional porque foi vandalizado, porque, enfim, qualquer razão. E essa informação, o que nós pretendemos é que essa informação, em vez de ir para a Mobié e a Mobié depois disponibilizá-la para o operador, seja uma informação direta para o operador. Portanto, quando o posto avariar, o operador é informado remotamente, imediatamente, de que o posto está variado e pode arranjá-lo. Porque não tenhamos dúvidas, ou seja, qualquer operador que esteja a fazer investimentos avultados Quer o hoje em posto a dia, funcionar, como é ele óbvio, não quer é? rentabilizar esse investimento. Claro, sim. Portanto, não tem sentido para um operador ter um posto avariado. Não faz Ele sentido, não sim. tem essa informação, porque não lhe chega, ou chega-lhe muito tardiamente. E aí tem-se feito muita confusão em relação ao papel da Mobié. A lei é esta, vamos pugnar e lutar para estas mudanças que eu lhe referi, que são
acolhidas por toda a gente, desde os fabricantes dos carregadores aos fabricantes dos veículos automóveis, às entidades gestoras, principalmente os operadores, mas também aos SEMs, porque senão há aqui um estreitamento de todo o processo e fica difícil identificar a responsabilidade. E nós o que queremos é ir a um posto, este posto não funciona, e saber a quem é o responsável pelo não funcionamento. Nós não temos dúvidas que a partir do momento que toda a rede seja a pagar, e nós já vimos isso com a rede de carregamento rápido, sim. que obviamente o investidor quer que seja rentável. Ok, a conversa já vai de facto muito longa, temos que aqui encurtar e eu não posso deixar de tocar em alguns pontos que me fazem chegar. Um deles tem a ver, e isso fala-se muito sempre que eu converso com as marcas automóveis, com operadores envolvidos e com as pessoas, com os utilizadores, que é o nosso sistema de gestão e cobrança. É um sistema relativamente complicado, porque, aliás, o Henrique mencionou aí uma série de nomes que, se calhar, para algum público que está a ver isto, provavelmente não percebe, que é o SEM, no fundo, é o comercializador da energia, é aquilo que nós pagamos a eletricidade, como pagamos lá em casa, não é? O operador, que é quem opera o posto, que não é necessariamente também comercializador de energia, portanto há esta. Depois há a Mobie que gera estes fluxos todos. E é uma das críticas que se faz é que temos um sistema, se calhar, demasiado complicado e muita gente pergunta por que razão é que simplesmente, como acontece com a bomba de combustível, o operador não pode montar um posto e vender energia sem ligar nenhuma à Mobie nem aos SEMs. Portanto, o que eu quero perguntar no fundo é se está de acordo com este sistema, se acha que tem mais vantagens e desvantagens, ou se acha que já é tempo de evoluirmos para outra solução qualquer na rede pública. Vamos ver. O sistema atual prevê os pagamentos ad hoc, que seria eu chegar a um posto, carregar e pagar com um cartão de crédito, débito, em dinheiro, o que fosse. Essa solução, ou essa alternativa, desde o início que está prevista e só não foi aplicada por incompetência de quem o tem que aplicar. Sejamos claros. Outra coisa é, nós nas nossas casas, quando tomamos um duche, no final do duche, não sabemos quanto é que nos custou o duche, em termos de eletricidade, nem de água. E igual para aspirar uma casa ou ver um filme na televisão. Vamos ver, a eletricidade em Portugal obriga, e esta é a lei, obriga a um contrato. E nós consumimos a eletricidade e no mês a seguir recebemos uma fatura correspondente a esse consumo. Na mobilidade elétrica sucede precisamente a mesma coisa. Não é eu vou a um carregador e vejo quantos quilowatts hora eu consumi, qual é o custo que isso tem em euros e pago. Não. Se bem que essa possibilidade está na lei está e prevista, deve ser sim. implementada para 3 situações. Imigrantes que vêm a Portugal e que não têm que ter nenhum contrato com o tal comercializador de energia para a mobilidade elétrica. Turistas, viajantes, turistas, mas qualquer um de nós que não quer ter um contrato, porque só muito carrega em casa, tem possibilidade de carregar em casa e só muito esporadicamente é que poderá carregar em viagem. Até porque ele pode alugar um carro, por exemplo. E acha que não tem sentido estar a ter um contrato, se bem que os contratos todos podem ser feitos e o cartão é emitido e é gratuito. Portanto, eu posso fazer um contrato com qualquer um dos SEMs ou com mais do que um dos SEMs e isso não tem nenhum custo. Eu só tenho custo a partir do momento que carrego o carro e consumo quilowatts-horas. Aí sim. Mas a análise que fez que tem sido feita relativamente à forma de cobrança, mas de um carro são valores diferentes, não é? E as pessoas estão habituadas também a outra realidade diferente, quando colocam gasolina, o eixo de depósito, estamos a falar de custos que não é comparável, perdão-me, aspirar uma casa com carregar uma bateria de 40 kW de energia num posto rápido. São valores já razoáveis, diferentes. Eu estava a referir, a comparação era só para percebermos que é uma estrutura diferente e que é o que está na lei. Se bem que a lei prevê o tal pagamento ad hoc, como chamamos, que é eu chegar a um posto, pagar, carregar e pagar. E posso fazer o carregamento. Eu falei nos cartões, mas pode ser através de uma app. Sim. Aliás, eu julgo que faz até mais sentido que seja diretamente já através da app. Eu, ano passado, fiz uma volta pela Europa bastante grande, milhares de quilómetros,
e não tive problema nenhum em carregar em lado nenhum. É evidente que, tendo um Tesla e carregando na rede da Tesla, aí não há problema nenhum, porque nem é necessário nenhuma app, nem nenhum cartão, é automático. Mas se eu quiser carregar como carreguei em carregadores de outras redes, eu apenas tenho que fazer o download da app, adicionar um cartão à própria app, à minha conta, e carregar. E ele descarrega. Agora, todo esse processo ainda é muito complicado. Por exemplo, em Espanha não é fácil carregar, muitas vezes o cartão não funciona ou a app não funciona e podemos ficar pendurados. Essa também é outra questão que foi avaliada neste grupo de trabalho, que é, a nível europeu, tem que haver uma conformidade de método para que qualquer um de nós, possa viajar por toda a Europa, pelo menos no espaço da União Europeia, sem qualquer constrangimentos. Falou aí na rede Tesla e também referiu essa possibilidade de andarmos para a Europa sem constrangimentos, mas essas falhas não abrem espaço que redes como a Tesla, redes privadas, comecem a ser mais frequentes. Também gostaria, já agora, porque estamos mesmo já demasiado além do tempo, e as conversas são assim, isto depois é um bocadinho difícil de parar, mas é como as cerejas, mas o que é que acha das redes privadas, primeiro? Se a questão da MOBE, por exemplo, a regulamentação nacional que tem, se vê como também uma limitação à chegada de redes privadas, sobretudo na questão dos acessos aos espaços públicos, que são limitados na lei portuguesa. Pronto, além da rede da Tesla, já começou a ser instalada em Portugal uma rede da Porsche, também correto. com carregadores rápidos e outros AC, carregadores normais. Não é desejável que cada marca tenha a sua rede. Isso não é desejável de todo. A vantagem da Tesla, quando chegou ao mercado da mobilidade elétrica, é que a Tesla não vende um carro. A Tesla vende um carro, vende um sistema de carregamento e vai vender a energia no futuro, seguramente. Portanto, a Tesla é muito mais que um fabricante de automóvel. E esse é um conceito muito diferente com que a Tesla se apresentou ao mercado. Portanto, em relação a essas redes, elas são muito cómodas. Por exemplo, para quem tem o tal Tesla, é o próprio cabo ao conectar ao carro, que identifica o carro e que depois o que eu tiver que pagar automaticamente me é debitado na minha conta, porque eu tenho um cartão de crédito associado a essa conta. Portanto, aí nem há cartões, nem há apps, nem há aplicações, não há nada. É o cabo no carro, carrego e vou-me embora e depois, quando chego a casa, vejo quanto é que me custou esse carregamento. No caso da Porsche, não sei ainda como é que vai ser feito, que ainda só tem alguns carregadores rápidos no norte do país, mas já começou a instalar outros AC pelo país. Aquilo que o Sérgio me referiu em relação à legislação. Vamos lá ver. A legislação é muito clara, apesar das pessoas depois divagarem um bocadinho, mas ela é muito clara. Espaço público, acesso público, que é a rua, a via pública, MOBIE. Espaço privado de acesso público, que são os grandes centros comerciais, as grandes superfícies, parques de estacionamento, o que seja, MOBIE. MOBIE também, Parque sim. privado de acesso privado, não é necessário ligar a MOBIE, eu faço o que quero. Existem várias mas faz estações. Sentido, mas a minha questão é, faz sentido essa limitação? Até sabendo que, pelo menos nessa opção que mencionou no centro, que é o espaço privado de acesso público, centros comerciais, etc., já sabemos, não estamos aqui a dar nenhuma novidade, que pelo menos nesse caso, há alguns exemplos em Portugal que não respeitam essa regra, ou seja, há já carregadores privados em espaços privados de acesso público, não é? Ou pelo menos há dúvidas quanto a essas limitações. Mas ainda há uns meses eu falar com um especialista até nessas coisas e dar-lhe alguns exemplos e ele disse claramente que um exemplo próximo de uma bomba, outro exemplo de um hotel que sem cancela, sem nada, que eram espaços privados de acesso público, portanto, e ninguém está, pelo que eu percebo, também as autoridades não estão propriamente interessadas em andar atrás dessas coisas, não é? Mas a minha pergunta é, faz sentido esta limitação? Faz sentido eu, como operador, ser obrigado a ligar-me ao MOBIE,
a vantagem que aquela interoperabilidade supera as desvantagens aqui em termos de, por exemplo, de custos ou outros? Ou... A criação da Mobié com este modelo tinha um objetivo, que era garantir a capilaridade da rede, que a rede chegasse a todo lado, porque senão não tínhamos dúvidas, Sérgio. Se deixássemos isto apenas dependente da iniciativa privada, nós teríamos uma Não excelente existia, claro. rede à volta de Lisboa, à volta do Porto, um bocadinho no litoral e pouco mais. Porque os outros, vamos lá ver, um posto de carregamento Mas rápido peço em desculpa interromper, mas Castelo há, Branco. há formas de regulamentar essas coisas, como acontece em outras áreas, das telecomunicações ou o que seja, em que se podia eventualmente eh, obrigar algumas regras para entrar no jogo, entre aspas, ou então acreditar que a MOBIE existe e faz sentido, mas não limitar apenas a MOBIE, permitir outras redes. Foi, eh, portanto, o aparecimento da Mobié foi a forma de que o governo da altura quis, ou utilizou, ou aprovou para implementar isso, que é qualquer cidade do interior do país vai ter direito a um carregador. E agora, neste último concurso dos lotes, foi claro, eram claro. 663 postos, foram divididos em 11 lotes, e quem teve o bife do lombo, que é Lisboa e Porto e pouco mais, também teve Bragança, Estremoz, Houve Montemor o uma, houve, uma, Velho. houve uma divisão para obrigar a esse Obrigado. preenchimento, exatamente. Provavelmente daqui a uns anos, Sérgio, não fará sentido. Provavelmente daqui a uns anos não fará sentido. Nesta fase, foi a opção que foi elegida. Parece-nos importante que isso aconteça, porque é importante que todo o país tenha acesso, de facto, a uma rede. Se bem que nós, na associação, continuamos a dizer que a forma mais económica, mais segura, de carregar o seu veículo elétrico é em casa. Quem puder fazer, deve o fazer em casa. Porque é muito. E aliás, nós vimos nesta pandemia que aqueles de nós que tivemos que sair à rua, mas que tínhamos possibilidade de carregar em casa, não tínhamos o risco de ir a uma estação pública carregar o nosso carro, porque o fazíamos em casa. Ao contrário das pessoas que tinham carros com motor de combustão interna. Portanto, em casa, é evidente que há depois um conjunto, se calcula-se entre 25% a 30% dos lares em Portugal, dos fogos, que não têm garagem. E, portanto, para esses tem que existir uma rede. Tem que existir uma rede rápida e tem que existir uma rede normal. A grande diferença entre eu ir a um posto de combustível e abastecer o meu carro de gasolina ou de gasóleo ou carregar, é que enquanto eu estou a carregar o carro, eu posso estar a fazer outra coisa qualquer. Um Claro. dos dirigentes da Associação Não é só uma questão de Francesa. fazer, também é uma questão de custos, porque para ficar claro, e já podemos falar um bocadinho dos custos, agora que os postos são pagos, que aliás é destacar que a OVS esteve sempre na defesa dos postos pagos, porque muitas vezes aqui queria-se o mito que os utilizadores de veículos elétricos queriam que os postos fossem gratuitos, não é? Mas, Não há, mas não há almoços grátis. não há almoços grátis, exatamente. Mas agora que os postos são pagos, é claramente mais económico também carregar em casa. Não é só a É, vantagem funcional, também a vantagem económica, não é? nós fizemos esse estudo para preços médios da gasolina, do gasóleo e do quilowatt-hora e consumos médios para um carro com motor a gasolina, a gasóleo e elétrico. E as conclusões foram, para percorrer 100 km, num carro a gasolina, eu gasto 12 euros. Para percorrer os mesmos 100 km num carro a gasóleo, eu gasto 9 euros. Para percorrer os 100 km num carro elétrico a carregar na rede pública de carregamento rápido, que é a mais cara, eu gasto 6 euros. Mas para carregar o carro, por exemplo, numa casa, em tarifa normal, eu já gasto 3 euros. Se eu tiver uma tarifa biorária, portanto, carregar o carro à noite, nas horas de vazio, eu consigo pôr entre 1 e 1,5 euro, entre 1 euro e 1,5 euro, Aos 100, o não é? custo dos mesmos 100 km. E depois o que vai acontecer nas redes de carregamento normal que estão a ser instaladas em centros comerciais ou em grandes superfícies? Vão existir campanhas, como já existem, Claro. eu não queria estar a dizer nomes, mas pronto, entre uma determinada superfície e uma determinada marca de combustível, se eu consumir X produtos, eu depois tenho não sei quantos litros grátis, e se eu Será o consumir não normal, sei quantos sim. litros, eu tenho direito a não sei quantos pontos que troco por consumíveis E numa já grande agora superfície. peço desculpa por interromper, mas também já se vê com muita frequência
Eu, como ando nesta área da tecnologia há muitos anos, se calhar mesmo muitos, uh, eu lembro quando apareceu o Wi-Fi, que quando íamos marcar uma reserva no hotel, a diferença que fazia dizer temos Wi-Fi. E agora já se nota os hotéis a dizer que temos carregadores. Portanto, Exato. é natural, não é? É o mercado a funcionar. E isso vai acontecer, provavelmente vão surgir operadores com ofertas e ofertas muito agressivas. Eh, eu referi-lhe aqui só alguns números, mas neste momento há milhares de carregadores instalados em Portugal. Eu julgo que neste momento até já haverá mais carregadores que estações de combustível. Nós sabemos que uma estação de combustível pode ter 10, Vários postos, 12, sim. 15 bombas. Eu estou a falar em carregadores. Porque existem imensos carregadores todas as semanas, praticamente todos os dias, nós recebemos a informação de novos carregadores a serem instalados, novas localizações para serem, que foram aprovadas para a instalação. Havia grandes projetos para Lisboa, capital verde europeia, que com esta questão da pandemia ficaram ligeiramente atrasados, mas eles vão surgir e nós vamos ter em Lisboa estações multicarregadores, com vários carregadores rápidos. Portanto, resumindo, nós de facto estamos numa situação muito complicada do ponto de vista de saúde pública. Este cartão amarelo, eu julgo que veio agitar águas, veio mostrar-nos a todos nós que é possível e que é, além disso, é mais eficiente, é mais económico. A questão do teletrabalho que já falámos, das conferências que se podem fazer, não faz sentido uma ponte aérea entre Lisboa e o Porto, de avião. Sim. Nós temos que ter uma ferrovia elétrica eficiente entre Lisboa e Porto, entre Lisboa e Madrid, e entre Madrid e o resto da Europa. Portanto, há um conjunto de situações que só os teóricos ou os ambientalistas ou ecologistas é que falavam, que hoje em dia ficou claro para muitas empresas e para muitos de nós que é um caminho. E, portanto, é possível, depende de nós, o que nós devemos, e nesta fase, todos nós tivemos muito tempo de reflexão, até demasiado, aqui fechados entre as nossas casas, mas podemos refletir em mudanças de comportamentos, em opções que podemos fazer, e não é só em relação ao veículo, é em relação a tudo na nossa vida, em relação ao consumo, em relação à alimentação, em relação a tudo. Nós vamos ter que fazer claramente opções sustentáveis, sob pena de estarmos a hipotecar o futuro dos nossos filhos. Acho que é uma forma muito boa de acabar. Eu pedi-lhe para tentar convencer as pessoas quais são os argumentos para mudarem para a mobilidade elétrica e uma maior sustentabilidade, mas acho que já acabou de o fazer. Mais uma vez, muito obrigado. Passamos um bom Obrigado, bocado da Sérgio. hora. Portanto, hoje vamos acabar por aqui. Normalmente, neste espaço de volta, acabamos por dar umas notícias e falar um bocado das novidades, mas como já passa muita hora, vamos acabar por aqui. Muito boa tarde, mais uma vez, obrigado. E até a próxima. Já sabe, pode-nos acompanhar sempre, todos os dias, às 5 da tarde, nestes diretos. Boa tarde e até amanhã. Obrigado. Boa tarde.